Na história de Roma, um imperador se destaca por sua história intrigante. Cláudio nasceu com deficiências físicas que o marcaram desde cedo, e por isso sua própria família o deixou de lado. Ele foi de início subestimado e até mesmo ridicularizado devido a essas deficiências. Só que, contra todas as probabilidades, Cláudio ascendeu ao trono e deixou a sua marca na história de Roma. Ao mesmo tempo, a sua falta de experiência fez com que ele se tornasse um alvo constante de conspirações e intrigas em Roma. E vamos ver mais sobre a história desse imperador no vídeo de hoje. Mas antes de começar essa história, eu queria agradecer ao World of Warships que está patrocinando esse vídeo. Se você gosta de aventuras emocionantes nos mares, então o World of Warships foi feito para você. Ele é um jogo online gratuito disponível para PC, onde você vai poder enfrentar batalhas navais épicas com muitos outros jogadores. Todo mês tem novidade, como novos navios e colaborações com filmes e séries famosas, como por exemplo Popeye, Godzilla vs Kong e até Transformers. Com gráficos incríveis e mais de 40 mapas exclusivos, você vai poder sentir como se estivesse no comando de um navio de verdade. E você vai poder escolher entre diferentes tipos de navios, como encouraçados, contra-torpedeiros, cruzadores e até mesmo porta-aviões. Você pode jogar sozinho ou também se juntar aos seus amigos para formar uma equipe poderosa. E o melhor de tudo é que em World of Warships também está disponível para consoles, para que você possa jogar onde você estiver. Então não perca mais tempo, baixe agora mesmo o World of Warships usando o link que está na descrição. E durante o seu registro, use o código BRAVO para ganhar um pacote de brindes incrível que inclui 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias da conta Premium e até mesmo um navio exclusivo. Então não deixe essa oportunidade passar e baixe agora mesmo o World of Warships. A história de Cláudio começa no ano 10 a.C., quando ele nasce em uma família que fazia parte da dinastia Júlio-Claudiana. Ele era filho de Druso e Antônia, que era filha de Marco Antônio. Desde cedo, Cláudio enfrentou alguns desafios quando jovem. Com a morte prematura do seu pai, Cláudio foi criado por sua mãe Antônia Menor, cuja relação com ele era tensa, para dizer o mínimo. Cláudio tinha uma deficiência física, provavelmente paralisia cerebral, que afetava sua fala e o movimento. Isso levou a sua própria mãe a chamá-lo de monstro, e ela o considerava como tolo e incapaz de assumir qualquer papel na vida pública romana. A condição física de Cláudio, que dificultava sua movimentação e audição, o deixava em uma situação delicada. Mesmo a sua própria avó Lívia, sendo um pouco mais gentil que sua mãe, ainda repreendia ele com frequência. No entanto, à medida que Cláudio crescia, o seu intelecto se destacava cada vez mais. Ele optou por uma vida distante das brigas políticas e dos holofotes do poder, preferindo se dedicar à escrita e aos registros dos acontecimentos da sua época. Movido pelo desejo de compreender o passado, Cláudio se dedicou à escrita de uma história das guerras civis. Só que a sua abordagem sincera ou até crítica demais em relação ao Otaviano levantou suspeitas entre os poderosos. A sua própria família, ciente das tensões políticas, temia que Cláudio não fosse uma pessoa confiável bastante para seguir a linha oficial do partido. Assim, as suas ambições políticas foram prejudicadas antes mesmo de decolar. Mesmo com a mudança de liderança após a morte de Augusto, Cláudio logo percebeu que suas esperanças de avançar na carreira política seriam frustradas. Embora Tibério, o novo imperador, inicialmente tenha oferecido a Cláudio o cargo de cônsul, prometendo a ele reconhecimento e algumas oportunidades, as aspirações de Cláudio logo foram rejeitadas de novo. Isso deixou Cláudio desiludido e relegado a um segundo plano na vida pública. Diante da falta de interesse na política, Cláudio encontrou refúgio nos estudos e na vida privada. Enquanto suas ambições políticas desapareciam, o seu interesse pela história e pelo conhecimento apenas crescia. Por isso, ele decidiu se retirar para uma vida acadêmica, afastado das intrigas do poder e também das demandas da política. Apesar de ser ignorado por sua família imperial, Cláudio começou a conquistar o respeito do público desde cedo. Após a morte de Augusto, os cavaleiros romanos escolheram Cláudio para liderar sua delegação, demonstrando um reconhecimento crescente das suas habilidades. O Senado também expressou seu apoio a Cláudio, exigindo que sua casa fosse reconstruída com fundos públicos e permitindo a ele o direito de debater no Senado, apesar da recusa de Tibério. Após a morte de Druso, que era filho de Tibério, algumas pessoas começaram a pensar que Cláudio poderia se tornar o próximo imperador.
mas o poderoso e temido Sejano, líder da guarda pretoriana, fez Cláudio hesitar em busca do trono. Após a morte de Tibério, quando Calígula se tornou imperador, Cláudio foi nomeado procônsul em 37 d.C., em homenagem ao pai de Calígula, Germânico. Apesar dessa posição, Calígula continuou a humilhar e atormentar Cláudio constantemente. Calígula, embora tenha reconhecido a utilidade de Cláudio, não perdeu a oportunidade de humilhar e atormentar o seu tio. Cobranças financeiras exorbitantes, brincadeiras de mau gosto e até humilhações públicas foram apenas algumas das provações enfrentadas por Cláudio durante o reinado de Calígula. Todas essas situações difíceis que Cláudio passou causaram um grande estresse nele e isso afetou a sua saúde, até fazendo ele ficar doente e mais magro. Em uma trama conspiratória envolvendo a guarda pretoriana e vários senadores romanos, Calígula foi assassinado no dia 24 de janeiro de 41. Embora não haja evidências diretas do envolvimento de Cláudio no assassinato, alguns argumentam que ele poderia ter conhecimento prévio da trama, já que ele deixou a cena do crime pouco antes do atentado. No entanto, a conspiração tomou um rumo ainda mais sinistro quando ficou claro que Cássio Queroa tinha planos de exterminar a família imperial além do que foi acordado. Em meio ao tumulto que se seguiu ao assassinato, Cláudio testemunhou a violência da guarda pretoriana, que massacrou vários dos seus próprios amigos. Em um ato desesperado de sobrevivência, Cláudio fugiu para o palácio em busca de refúgio. E foi lá que ele foi descoberto por um pretoriano, onde Cláudio estava escondido atrás de uma cortina. Em um gesto surpreendente, o pretoriano, que se chamava Gratus, proclamou Cláudio como príncipe e o levou para o acampamento da guarda pretoriana, garantindo a sua proteção. Após o assassinato de Calígula, o Senado romano se viu diante de uma encruzilhada. A discussão inicial sobre uma mudança de governo rapidamente se transformou em um debate acalorado sobre quem deveria ser o próximo líder de Roma. Enquanto o Senado tentava assumir o controle da situação, os pretorianos proclamavam Cláudio como seu novo líder, desencadeando um impasse político tenso. Diante da pressão dos pretorianos e da resistência de Cláudio em se submeter ao Senado, a instituição política foi forçada a ceder. Em troca do seu reconhecimento como imperador, Cláudio concedeu uma anistia geral, buscando consolidar sua autoridade e restaurar a estabilidade no império. No entanto, não hesitou em punir os conspiradores envolvidos no assassinato de Calígula, garantindo a sua própria segurança e também estabelecendo um precedente de firmeza. E para reforçar sua conexão com a dinastia Júlio-Claudiana, Cláudio explorou sua linhagem e laços familiares. Mesmo sem uma adoção formal por Augusto ou seus sucessores, ele se via como parte da família, sendo neto da irmã de Augusto, Otávia. Adotando o nome Augusto e mantendo o título honorífico germânico, Cláudio reivindicou sua herança familiar e seu direito ao trono imperial. Diferentemente dos seus predecessores, Cláudio não foi proclamado imperador pelo Senado romano, mas sim pela guarda pretoriana, marcando uma mudança significativa nas tradições políticas do império. Essa ascensão pouco convencional gerou controvérsias e críticas por parte de historiadores da época, como por exemplo o historiador Sêneca. No entanto, Cláudio soube garantir a lealdade da guarda pretoriana, recorrendo ao suborno e recompensando os soldados com vários presentes. Ao assumir o trono, Cláudio enfrentou o desafio de restaurar a estabilidade e a autoridade do império. Ele reconheceu a importância de manter o apoio das províncias e do exército, restaurando o status das províncias da Macedônia e da Acaia como províncias senatoriais. Essa medida não apenas consolidou o seu poder central, mas também fortaleceu a conexão entre o governo e o Senado romano. Além disso, Cláudio rapidamente mostrou seu compromisso em restaurar a estabilidade e o funcionamento do Estado romano. Ele implementou uma série de reformas abrangentes, incluindo a restauração do Estado de Direito, a promoção da reforma agrária e a expansão do Império. Durante o seu mandato, o Império Romano viu a sua primeira grande expansão desde os dias de Augusto. Províncias como a Trácia, Nórica, Lícia e Judéia foram anexadas ou colocadas sob o governo direto durante o seu reinado. A Mauritânia, cuja anexação havia sido iniciada sob o reinado de Calígula, foi completamente incorporada ao Império após a derrota das forças rebeldes. Da mesma forma, a Britânia, que era um alvo ambicioso para Roma devido à sua riqueza material,
e também sua utilidade como um refúgio para rebeldes gauleses foi conquistada em uma campanha militar liderada pelo próprio Cláudio. Além das conquistas territoriais, Cláudio também conduziu reformas internas importantes. Um censo realizado no ano 48 d.C. revelou um aumento significativo na população romana, e Cláudio ajudou a aumentar esse número fundando colônias romanas, concedendo cidadania geral. Essas colônias foram fundamentais para consolidar o domínio romano em novas terras e garantir sua integração ao império. Mesmo com suas conquistas, Cláudio revelou um aspecto negativo da sua personalidade. Assim como outros líderes antes dele, ele tinha tendências paranoicas e implacáveis. Ao se sentir ameaçado, ele não teve escrúpulos em eliminar possíveis opositores, levando à execução de muitos senadores e oficiais importantes. A sua atitude dura em relação aos judeus em Roma mostrou a sua falta de tolerância à discordância e também a sua vontade de manter o controle sobre a cidade. Cláudio não apenas presidiu pessoalmente muitos julgamentos, mas também se esforçou para melhorar o sistema judicial romano. Apesar de algumas críticas sobre a consistência e imparcialidade das suas decisões, ele estava comprometido em aprimorar o funcionamento da justiça. Ele estendeu as sessões do tribunal, diminuiu os intervalos entre elas e aumentou a idade mínima dos jurados para garantir decisões mais experientes. Cláudio emitiu uma série de decretos abordando uma ampla gama de questões, desde a saúde pública até a justiça social. Ele decretou que escravos abandonados e recuperados seriam libertados, e senhores que matassem seus escravos doentes poderiam ser acusados de homicídio. Cláudio também tinha uma visão clara para a melhoria do abastecimento de água e transporte dentro de Roma e também além do império. Ele completou 2 aquedutos importantes, trazendo água para a cidade a partir das fontes distantes e também garantiu um fornecimento adequado de água potável para os cidadãos. O imperador também enfatizou a importância das vias terrestres e aquáticas. Ele investiu na construção de estradas e canais em toda a Itália e além, incluindo um canal crucial ligando o Reno ao mar, e também uma estrada conectando a Itália à Germânia que havia sido iniciada por seu pai Druso. Mais perto de Roma, Cláudio construiu um canal navegável no rio Tibre, facilitando o transporte de mercadorias para o porto de Ostia. Como imperador, Cláudio sabia que era importante ter o apoio do Senado, então ele adotou uma estratégia inteligente para conquistar a confiança dos senadores. Cláudio fez questão de manter a independência e a autoridade do Senado, dando a eles mais controle sobre as províncias e também incentivando eles a participar ativamente das sessões legislativas. Em seus discursos, Cláudio sempre mostrava respeito e estava aberto a debater propostas, encorajando os senadores a expressarem suas opiniões livremente. No ano 47, Cláudio assumiu a posição de censor, um cargo que lhe permitiu controlar a composição do Senado. Ele usou essa posição para remover senadores que considerava hostis ou ineficazes e para admitir novos membros que eram leais a ele. No entanto, a relação de Cláudio com o Senado nem sempre foi fácil. Ele enfrentou resistência de senadores que desaprovavam as suas políticas e que também se ressentiam com sua ascensão ao poder. Muitos senadores, incluindo o seu próprio genro, foram implicados em tramas contra o imperador e depois foram condenados à morte. A trama das conspirações se estendeu por todo o reinado de Cláudio, com diferentes facções buscando desestabilizar o seu governo e reivindicar o poder para si. O reinado de Cláudio também foi marcado pela suposta conspiração envolvendo sua terceira esposa Messalina, conforme narrado pelo historiador Tácito. Em um dos episódios mais chocantes da sua vida, Messalina se casou publicamente com seu amante, enquanto Cláudio estava fora da cidade. Isso gerou uma onda de choque em Roma e levantou questões sobre uma possível tentativa de usurpar o trono. Narciso, que era um influente conselheiro de Cláudio, viu Messalina como uma ameaça ao poder do imperador, e convencido de que era necessário derrubá-la, ele persuadiu Cláudio a executá-la no ano 48. Após a execução de Messalina, o Senado romano, em um ato de condenação, ordenou a remoção dela de todas as referências da memória pública e privada. Com o campo aberto para um novo casamento, os conselheiros de Cláudio debatiam sobre quem seria a sua escolhida. O imperador escolheu Agripina a jovem para ser a sua quarta esposa. Essa decisão causou bastante controvérsia em Roma, já que Agripina era sua sobrinha, e isso era considerado errado e moralmente não aceito.
Só que Cláudio justificou o casamento como algo que beneficiaria o interesse público. Mas por trás dessa justificativa havia um jogo político acontecendo. Isso porque Agripina não era uma mulher comum e estava determinada a garantir o futuro da sua família. O seu casamento com Cláudio não era baseado em amor, mas sim em sua ambição de ver o seu filho, o futuro imperador Nero, assumir o trono imperial. Aos poucos, Agripina foi construindo a sua influência e se cercando de aliados políticos poderosos e também de membros da guarda pretoriana. Ela manipulou Cláudio e exerceu uma considerável influência sobre as suas decisões, assumindo um papel cada vez mais proeminente na administração do império. Ela tinha o poder de assinar documentos governamentais, negociar com embaixadores estrangeiros e até mesmo decidir sobre assuntos imperiais. Com o tempo, Cláudio expressou abertamente a sua insatisfação com as suas esposas e começou a mostrar favoritismo em relação ao seu filho com Messalina britânico. Isso representava uma ameaça potencial para o futuro de Nero, que era filho de Agripina. Esse contexto alimentou as suspeitas de que Agripina tinha motivos para eliminar Cláudio e garantir a sucessão de Nero antes que Britânico pudesse assumir o trono. Foi então que no dia 13 de outubro de 54 d.C., a fim de colocar o seu plano em prática, Agripina subornou os provadores de comida imperial e usou os serviços de uma assassina profissional para envenenar os cogumelos que foram servidos a Cláudio no jantar. Ele comeu e começou a vomitar. Só que o veneno não foi forte o suficiente para matar o imperador imediatamente. Foi então que o seu médico apareceu e, numa suposta tentativa de salvá-lo, ele enfiou uma pena em sua garganta para induzir o imperador a vomitar ainda mais. Só que na verdade, o médico também tinha ligação com Agripina e aquela pena estava coberta de veneno. Dessa vez não houve chance para Cláudio e o imperador morreu em agonia. Após a morte de Cláudio, Nero ascendeu ao trono. O reinado de Nero foi marcado por extravagância e tirania, e ele é muitas vezes lembrado como um dos piores imperadores de Roma. E em breve eu vou fazer um vídeo a respeito da história dele. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história de Cláudio, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Warships para poder jogar batalhas navais épicas com mais de 40 mapas exclusivos para você escolher. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então, não perca mais tempo.